Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com quem? Eduardo Braga, meu eterno mestre. Bom dia. E aí, Eduardo? Tudo bem, você? Bacana demais. Você foi meu professor em 1994 ou 98? 5 anos de faculdade. Não faço nem ideia, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual era o nome da sua matéria que eu não lembro, cara? Olha, você estudou comigo na FUMA, né? Na FUMA eu lecionei produção gráfica, análise gráfica 1, 2, 3 e 4. Fatalmente você estudou comigo análise gráfica 1 e 2, que eu acho que a Bernadette ainda dava 3 e 4. Aí quando a Bernadette saiu de análise gráfica, que eu herdei a 3 e a 4. Eu lembro que tinha, numa das suas matérias, nunca mais esqueci disso. Você mandou a gente criar alguma coisa que fosse para o futuro. Posso estar errado. Que era um negócio que ia ser no futuro. E eu criei um preservativo que era em gel. Eu lembro. É isso, análise gráfica, é isso? Análise gráfica, a gente fazia um exercício, cara, conceitual e criativo de técnicas de linguagem. Uhum. Mas eu sempre gostei do futuro, né, cara? Porque eu acho, assim, que aquela história, o futuro está sendo construído no presente, né? Sim. Se você não constrói o seu presente para ter futuro, você não vai ter futuro, né? Então eu gosto de pensar assim, é importante ter passado, mas é mais importante ter futuro, né? Entendi. Então eu sempre trabalhei as minhas disciplinas, assim, lá para frente, né? Assim, e isso, inclusive, assim, tinha muita dificuldade às vezes. No curso de publicidade, por exemplo, na PUC, as pessoas tinham muita dificuldade de imaginar futuros, né? Assim, As pessoas são muito preocupadas com o hoje, né? O amanhã. Tudo bem que você tem que viver o hoje, né? A gente não sabe se vai ter o futuro, mas o futuro é daqui um minuto também já é futuro, né? Tem aquela a famosa frase, para ver o presente, veja o passado, né? Para ver seu futuro, veja o presente. E futuro é isso. Futuro, assim, um minuto para frente é futuro, né? Futuro. Muitas pessoas falam que você nunca vai viver o futuro, mas você está vivendo o futuro enquanto você vive o presente. Né? Até porque eu acredito muito na teoria lá da relatividade, né? Uhum. Então você está vivendo passado, presente, futuro, tudo ao mesmo tempo. Então, você foi o meu paraninfo. Acredito que sim. A foto aí. Você que me indicou, você que me deu o diploma. Isso foi em 98. 98. Foi bacana demais. Esse canudo que não tem nada, né? Não tem nada aí dentro. Eu creio que eu ia... Né? Que não tem nada. Costuma ter a lista de telefone, mas né? não tinha, não. Tinha também, não? É do telefone dos alunos, assim. Tinha, não. Mas é um negócio bem legal. Assim. Você sabe que depois, cara, assim, eu fui muitas vezes para NIF, patrono, professor homenageado, e eu enjoei de início, né? Assim, que é um negócio engraçado, cara, porque assim, tem um ritual grande por trás, né? Chegar antes, tal. E aí eu comecei a não ir na formatura de ninguém mais, porque assim, de tantas formaturas que eu ia, eu não comecei nem a formatura de ninguém mais, assim, que eu não aguentava mais em formatura. Não, e formatura é chato demais, porque antigamente cara. não tinha tempo, né? Então, assim, eu lembro que a minha formatura demorou 4 horas e meia. A sua também, foi né? 4 horas. Depois, com as escolas particulares, não é meia hora, ponto, evento, e acabou. Aí ficou bacana, porque ficou um evento objetivo, né? Mas antes, cada pessoa que ia lá falar 2 horas, 3 horas, discurso político. Então, assim, era bem puxado, mas é um negócio legal demais, formatura, né, cara? Assim. Eduardo, me fala um pouco da sua carreira como designer. Como designer, não, como tudo. Porque, assim, eu fui ler o seu currículo, o Antigo e o Novo Testamento. Né? Não parei de ler. Assim, eu atuo com comunicação, né, assim, porque o pessoal subdividiu demais, eu acho, as coisas. Né? Igual design, tem design de tudo, assim, cara, que eu sou meio contra. Eu acho assim, existe design e vão existir os especialistas dentro de design. Mas design, de um modo geral, que é criar ecossistemas, né, onde você vai ter comunicação, e aí você vai ter RP, publicidade e tal, trabalhando conjuntamente, é design. Então, assim, se você sabe fazer design, você vai poder fazer outra espécie de design. Eu não discordo um bocado dessa história, assim, o X, AX, CX, é coisa demais, assim, eu acho, né, para discussão. Então, eu comecei, cara, assim, antes mesmo de estar na faculdade, eu comecei a fazer camisa, cara, desenho, gostava muito de desenhar, né. E é claro que se você pensar isso lá em 1900, e eu entrei na faculdade em 88, se a gente pensar em 87, 5, 6, cara, não tinha profissão de desenhar, né? Não. Assim, era, ou você ia ser artista, o povo falava, vai passar fome. Exatamente. Você vai passar fome, você vai ser artista. Não tinha circuito de exposição, não tinha mídia, assim, era bem complexo. E aí, quando eu fui estudar, cara, assim, fazer faculdade, eu estudei no Pitágoras, então, Cidade de Jardim, e o Pitágoras era um colégio bem revolucionário para a época, assim, era bem bacana. Tinha teatro, né, cara, tinha música, tinha show das bandas no intervalo, né, o Skank surgiu lá, deu show lá no intervalo. Então, quando eu fui fazer vestibular, aí estava no cursinho do Pitágoras, eu encontrei com a Teresa Portes, que é uma artista plástica,
que ela foi da minha sala, e ela falou, vai fazer o quê? Eu falei, fazer publicidade, né, pô? Porque, tipo assim, era a coisa que eu achava mais próximo Sim. de desenhar, de criatividade. Sim. Aí ela foi e falou comigo, mas publicidade é vender pro sistema. Aí eu falei, pô, como assim vender pro sistema? Não, você vai trabalhar para dar dinheiro para as empresas, vai enganar o povo, vai não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso mais então não. Né? Tipo assim. E aí, vou fazer o quê? Ela falou assim, faz design na Fuma. Eu nem sabia que tinha design. Na época não era design. O curso que eu fiz era... Comunicação visual. Não, programação, desenho industrial com habilitação em programação visual. Você tem certeza? Porque a primeira vez que eu fiz, que foi em 80 e poucos que eu passei também, mas aí eu fui para ganhar, chamava comunicação visual. Você lembra disso? Lembro. Então, mas aí no meu, quando eu entrei em 88, mudou o currículo. Passou para 5 anos. Aí passou para chamar programação visual. Foi o que eu fiz. Antes era comunicação visual. Isso mesmo. Aí depois a gente, em 91, passou para design. Foi uma nomenclatura mundial, que o povo achou que ia expandir a profissão mundialmente. Todas as escolas adotaram design. Que também foi uma discussão grande, porque se adotar uma palavra inglesa, as pessoas já não sabiam o que era comunicação, né? Isso. Assim, eu acho que comunicação visual é talvez o que defina melhor o que eu faço, assim, que eu venho fazendo. Então, assim, eu comecei lá a desenhar camisa, né? Assim, amigo tinha banda de rock, essas coisas a gente desenhava, cartaz de festa, essas coisas. E quando eu entrei para a escola, cara, assim, para a Fuma, né? Vocês pegou a Fuma, né? Peguei. Assim, Fuma era um universo, né, cara? Assim, não é uma escola, né, cara? Não é uma faculdade, era um universo. Exatamente. Todo, assim, de comunicação, de arte, de música. A melhor experiência que eu tive na minha vida. A Fuma é um negócio, assim, sensacional, né, cara? Assim, porque hoje eu vejo as escolas muito segmentadas, né? O prédio de comunicação, o prédio de não sei o quê, parece uma empresa. Parece, não é uma empresa, né? Então, assim, a Fuma era um universo gigantesco, né, cara? Eu falei, putz, cara, esse aqui que eu quero ficar. E aí, comecei a estudar, cara, e aí fui entendendo, assim, tive professores maravilhosos lá. Você também deve ter tido o Romeu, né, cara? Romeu Damas, cara, Bernadette. Que cara de vídeo lá, o Hélio, cara. Então, assim, a cabeça fez assim, né? Porra. E eu falei, porra, dá pra viver disso aqui, né, assim. Mas tinha que cavar o serviço, né, cara? Não existia serviço. Não. Então, eu lembro que a gente montou um escritório lá em 91, chamava Segundo Clichê. Eu, Otávio... Cara, e não tinha serviço, né? Então a gente ficava lá o dia inteiro fazendo nada. E aí a gente estava num prédio que era em frente ao Felício Rosto, que só tinha médico, né? Então a gente teve a ideia, cara, vamos vender cartão de visita para os médicos aqui. Bicho. Aí começamos a fazer papelaria. Fizemos uma primeira papelaria para um médico, não lembro o nome do cara, e médico, pô, vaidoso, né, cara? Assim. E aí um assim. cara fez uma legal, o prédio inteiro fizemos o Felício Rosto inteiro, e ficou 3 anos trabalhando para médico. Assim, descobrimos um nicho ali. E aí foi, cara, assim, a gente fez estágio na Rede Minas também, antes de trabalhar no escritório, que é bem importante essa questão dos estágios, né, cara? Rede Minas eu aprendi muito, assim, trabalhei com o Chico de Paula, você conhece ele, né? Aprendi demais a questão de audiovisual, cara, assim, era tudo na mão. E também a Rede Minas, que era na casinha ainda, né? Lembro, na Floresta. Era na Floresta. Era também um lugar de efervescência cultural, né? Aqui, você trabalhou no mesmo lugar que eu trabalhei, na TV Montes Claros, na Globo. Também. TV Montes Claros, a gente fez coisa demais. E era tudo na mão, tudo né, na cara? Mão, a gente cortava papelzinho, punha no fundo azul para fazer. Fazer uma vinheta na Rede Minas, você gastava 3 meses. Exatamente. Para fazer uma vinheta, né? Hoje você faz, às vezes, em 10, 15 minutos. Exatamente. E aí, então, na Rede Minas, eu tive muito contato, assim, com produção cultural, então ampliou meu universo também muito cultural. E eu fiz um estágio também na Uzi Minas, cara. Eu fui o primeiro estagiário de design da Uzi Minas. Que foi bem legal, porque aí eu fui para uma empresa executiva, né? Então, assim, eu ficava dentro do departamento de comunicação, que era o 5º andar ali, aquele prédio em frente à Federal, que está desativado hoje no hospital, né? Então, assim, era uma equipe imensa, cara, sei lá, 100 pessoas. Então, ali eu entendi, assim, o poder do design dentro da comunicação. Então, esses 2 estágios, eles foram bem fundamentais, assim, na minha carreira. E aí a gente começou a trabalhar, teve esse escritório, depois eu saí, montei o meu ali em 93, eu acho, ou 93. Eu já era professor. E aí, assim, por um acaso, o destino, meu primeiro cliente foi a Unilever, cara, que é uma maior empresa do mundo, né, de higiene, alimentação e limpeza. Então, assim, é uma história bem legal, que eu fazia um bar ali no Gutierrez, não sei se a Lorde, você pegou ele, que era um navio. Lógico. Então, eu fazia o... Lógico. Não tinha negócio do café lá? Tinha, Rumbum, exatamente. E aí eu fazia lá o Cialorde, cara, e o Maurício, que era o dono, eu estava lá no dia, cara, então eu mesmo montava os cardápios, né, eu fazia aqueles cardápios que eram tudo xerox, não sei o quê. E aí um dia eu falei com o Maurício assim, cara, aqueles cardápios de couro, de 3 partes. Assim. Isso. Eu falei com o Maurício, me dá uma parte, cara, para mim fazer comunicação no cardápio. Aí uma a gente faz de comida, outra de bebida. Ele falou, pode fazer o que você quiser. E aí, cara, a AIDS estava violenta, assim, nessa época. Eu não lembro que ano que era, mais ou menos, assim. Eu fui escanear uma camisinha, assim, né? Escaneei na mão, né? Chorei, assim. Então, você abriu o cardápio, assim, comida, bebida, e tinha um pênis desse tamanho, assim, uma camisinha, assim, né? E aquilo o povo chocava, assim, né, cara? Assim, porque você tá no restaurante, e teve um impacto violento. Mas uma repercussão super bacana. E veio um alemão, cara, lá, e foi tomar um chopp um dia à tarde, e o cara adorou esse cardápio. E por
por questões do destino, eu estava lá nesse dia montando os cardápios, ele perguntou, quem faz o cardápio? Aí o Maurício falou, é o Eduardo, tá ali. E esse cara falou assim, eu vou montar uma indústria e estou precisando de fazer um folder. E aí eu falei, cara, bacana. Eu fui onde é Hermes Pardines hoje, era Unilever ali, para Confins, e tinha só um container, assim, no meio do terreno. Um terreno gigante, cara. Só que naquela época você não tinha internet, não tinha acesso à informação. O cara falou que vai ser a Geslever. Nem sabia que era a Geslever, né, assim, de informação. O cara me pediu um folder, eu fiz um folder, fiquei trabalhando no Unilever 15 anos, cara. Então, assim, e aí abri a fábrica, continuei, trabalhei para a fábrica da Iatu, para a fábrica de Rio Verde, que é em Goiás, que é de tomate, né? E aí o Unilever foi uma escola, né, cara? Porque você vai trabalhar numa empresa, na época tinha 600 mil funcionários no mundo. Caramba! Então, assim, cara, no Unilever eu aprendi essa parte toda estratégica, assim. No Unilever os caras falavam assim, não, nós vamos lançar o produto daqui 300 dias, 2 horas e 5 minutos. Eu falava, tá brincando, bicho. Assim, e era assim? Batata, inglesa, né? Empresa inglesa, holandesa. E aí ali eu aprendi essa parte toda de gestão, cara, e administração de projeto. E aí fui, cara, aí trabalhei para televisão, aí voltei na Rede Minas, depois dirigi o design da Rede Minas em 2001. De lá, assim, eu fiz a campanha Volta Brasil para o governo federal, que foi um negócio sensacional também, cara. Então, eu fiz as eleições de 2002, 2004, referendo das armas de 2005 e dei consultoria em 2006. O que é essa campanha que ela é sensacional? Porque você era um lettering antes, né, cara? Antes subia na televisão assim, você vai votar para prefeito e tal. Aí um cara teve a ideia, bicho, vamos fazer uma campanha, cara, para o governo. E aprovou isso lá. A gente fez fez um trabalho de brand gigantesco. A gente fez uma marca bem bacana, Volta Brasil, cara, e fizemos todo o trabalho de gestão. Então, esse foi um trabalho bem legal. Eu já trabalhei para a Coca, para a Bosch, para a Fiat, cara. Fiat também eu fiz um trabalho muito legal, que foi a revista de 100 anos da Fiat no mundo e 25 no Brasil. Então, esse foi um projeto bem bacana. E, cara, projeto interior, projeto para empresa pequena, para uma pessoa só. Isso tudo você fez aqui em Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte. Assim. Eduardo, para mim, cara, eu tive que sair de Belo Horizonte. A cidade, ela não foi muito gentil comigo, não, assim, em relação a trabalho. Eu tive que sair daqui, me mudei para Brasília. Foi onde que eu aprendi tudo, foi onde que eu fiz tudo, fiz campanha de presidente, já fiz todos os ministérios, enfim. Aí fiquei 14 anos no STJ, na TV do STJ, né? Mas Brasília foi muito gentil comigo, é uma cidade que me abriu portas maravilhosas, que nunca... Belo Horizonte, assim, cara, eu acho muito limitado, né? Belo Horizonte eu acho que é uma cidade muito limitada em tudo, né, cara? Assim, tem aquele ditado que o povo fala assim, é a menor, maior megalópole do mundo. Né? Eu acho difícil realmente trabalhar, cara. E assim, o mineiro, cara, ele tem um problema com comunicação que os caras não entendem comunicação até hoje, eu acho. Eles não entendem o poder da comunicação, né? Isso melhorou bem, assim, nos últimos anos, aí os processos das startups, cara, assim, são... Mas mesmo assim, os caras não entendem ainda o poder da comunicação, eu acho, assim, como que a comunicação tem que ser trabalhada efetivamente, né? Trabalha muito em ciclos, eu acho, né? Faz um ciclo, resolve umas coisas, aí larga tudo, aí passa para outro ciclo, resolve umas coisas, e vai assim. Mas é claro que, assim, eu tinha muita conexão, São Paulo, né, cara, assim, isso foi crescendo, eu fui buscando essas conexões, assim, então, trabalhei aqui, mas consegui expandir, mas sempre na minha base, eu tive muita oportunidade, cara, de mudar para São Paulo. Assim. Mas como eu tinha muito cliente em Belo Horizonte, eu falei, não vou, cara. Assim. E hoje eu acho que poderia ter sido até um negócio bacana, não sei também assim. Mas a base toda foi aqui. Trabalhei muito em Brasília. E paralelo a isso, cara, assim, na carreira, assim, eu fiz uma carreira docente, né? Que é um negócio bem bacana, assim. Então, eu lecionei ali de 93, oficialmente, até 2011, sem parar, em várias escolas. Depois continuei na pós-graduação até 2015, 2016, mais ou menos. Assim. Depois eu cansei, que também eu acho que lecionar hoje, assim, o professor era o centro do saber. Sim. Né? Hoje não é mais. O que ninguém é mais centro de mais nada. Claro, né? Assim, até é bacana demais isso. Mas eu acho que o povo é muito desinteressado, cara. Assim, eu acho o pessoal muito focado nessas 7 regras, 7 posts, faça isso, toma banho gelado, sei lá, cara, assim. Uns negócios que, cara, assim, o povo não aprofunda. E acho que faculdade, cara, é um lugar, as pessoas também não entendem, né? A universidade é um lugar de ampliar horizontes, cara. Então, assim, de discussão. Exato. Cara, não pode discutir, assim, eu lembro que nos últimos anos meu de aula, eu dava aula, assim, falando, né, cara? Cara, ninguém fala nada, né? Então você fica lá 4 horas falando e o povo assim... Aí você o que você acha? Não, porque na minha época lá o povo quebrava tudo. Hoje ninguém fala nada, cara. Assim, então, eu acho. Aí eu fui, cara, achando muito ruim, assim.
E a história dos dispositivos móveis também, né, cara? O cara tá preso naquilo o dia inteiro. Você tá dando aula e tá assim. Você tá dando aula, a pessoa tá com o telefone aqui. O tempo inteiro. Se ele tivesse até consultando ali um negócio da aula bacana para trazer uma discussão, cara, tal. Não, o cara tá olhando foto do Instagram, tá olhando o cara que tá em Rondônia. Então, sei lá, cara, assim, eu me desinteressei bastante, assim, no final, assim, do processo. Aí você parou de dar aula? Parei em 2011, oficialmente. E você me contou que você teve burnout. Foi, em dezembro de 2010. Me conta essa história. Cara, dava muita aula, dava aula na FUMEC e na PUC nesse período. Então, dava aula na graduação e na pós-graduação. Cara, assim, e deslocamento em cidade grande é louco, né? Assim, é um negócio que mata a gente também, cara. Um negócio que a gente não percebe. Uhum. Mas eu saía da FUMEC ali no Alto Afonso Pena e ia pra PUC lá de São Gabriel, cara. Então, você imagina assim, né? Saía da FUMEC ali 5h30, tinha que estar no São Gabriel 7. Isso em 2010 era mais tranquilo que hoje, né? Hoje você esquece que você não vai chegar, né? Assim. Mas era louco, cara. Então, você chegava no estresse, assim, seguia as vans, cara. Não tinha GPS, né? Então, tipo assim, chegava pros caras da van, como é que você faz pra chegar? Pois é. Aí o cara fazia isso, vou te seguir, bicho. Aí seguia a van, tava no bairro Goiânia, não sei o que e tal, e chegava. Cara, mas assim, e como eu dava aula muito de falar, cara, assim, eu nunca segui roteiro, eu nunca segui programa, os alunos reclamavam muito disso. Não, professor, mas a aula 1 tá falando que é isso. Cara, tô preocupado com isso não, bicho. Assim. Aí os caras iam no diretor reclamar, o professor tá falando da aula 10 na aula 1. Cara, o perfil da turma exige isso. Então, essas coisas eu acho que ficaram muito mecânicas, assim. Então, cara, assim, eu lecionava de manhã, de tarde, de noite, praticamente. Não todos os dias, assim, com intervalos, mas uma carga horária bem puxada. Coordenava o laboratório, a agência experimental da PUC, e tinha meu escritório e dava aula na pós final de semana, cara. Então, assim, era um negócio louco. Mas eu gosto disso. Tipo assim, eu gosto de trabalhar muito e gosto com intensidade. Também. Só que eu talvez seja um problema, eu não percebi, assim, idade, né, cara, assim. Que é outra coisa que... Eu estava com 45, eu acho, mas eu estava achando que eu tinha 15, né? Mas até hoje eu acho. Eu também. Então, assim, aí esse que é o problema. Aí um dia eu fui dar aula à tarde na FUMEC, estava no processo de ensalamento, assim, então eu dava aula igual às universidades americanas, né, cara? Os primeiros períodos eu dava design estratégico para um tanto de curso, nem lembro, mas tinha, sei lá, 200 alunos na sala. Mas era bem legal, cara, aquelas salas panorâmicas e tal. E aí, no meio da aula, cara, assim, simplesmente eu desliguei. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo, onde que eu estava, o que eu fazia, eu sabia nada, assim. E aí, cara, eu fui ver um DVD em cima da minha mesa de design, né, cara? Aí eu falei, pô, tô falando de design. E aí eu falei, gente, então tá bom, vou passar esse DVD. E, pum, passei o DVD, acabou a aula. Eu fui direto no centro médico, cara. Aí o médico perguntou assim, onde é que tá seu carro? Eu lembro direitinho. Aí eu falei, cara, não sei não. Né? Tipo assim, ele, como é que você vai embora? Não sei. Aí ele chamou minha esposa e aí foi embora. Só que eu achava assim, que era um cansaço, né, cara? Eu já vinha cansado há bastante tempo, assim. Cansaço mental, né, cara? Assim, que... O lance do burnout é que o médico me explicou assim, né? Esgotamento físico e mental, cara. Então, você chega no topo do esgotamento e ele até fez alusão comigo da água, né? Vai pingando, o copo entorna, né, cara? Encheu o copo. Aí eu fui no médico, cara, no meu médico lá, doutor Ivan, ele falou assim, cara, vou te dar 3 atestados. Aí virou pro lado e não falou nada. Tá, me deu 3 atestados, um era 7 dias, 15 dias e o outro era indefinido. Indeterminado. Eu falei, cara, como que indeterminado? Eu trabalho, eu dou aula, papapá. Cara, se você não parar de trabalhar, você vai ter um infarto, um derrame ou um AVC. Não tem outra saída, assim. Aí eu tirei 7 dias, passei muito mal, cara, muito mal. Aí eu tive um negócio muito estranho, que ele falou que é abstinência de trabalho, igual de droga, cara. Assim. Então eu passava mal de ficar à toa. Que louco! Eu passava mal de ficar à toa, cara. E aí, cara, eu vi que eu estava muito ruim, cheguei no outro semestre, eu pedi para diminuir minhas cargas horárias nas escolas. Falei, então, gente, eu quero só dar o que eu sou concursado. E os caras, então, você vai dar só o que é concursado, entrou na linha de corte. Né? Porque tinha aquela história, né? A faculdade, tipo assim, você tem que ter tantas horas. Se você não tem tantas horas, você vai sair. Aí eu falei, não, beleza, ficar nisso aí. Aí fiquei nisso, no final do ano eu fui sair das faculdades. E aí, cara, assim, eu tava bem... Aí que eu senti que eu tava muito cansado, assim, muito exausto. E aí eu resolvi dar uma parada, assim, né? Como eu saí das escolas, cara, então, assim, minha rotina diminuiu, sei lá, 70%. E aí continuei com o escritório, com os projetos do escritório, cara. Só que aí também, assim, por questões do destino, assim, eu fui perdendo todos os projetos, por uma coisa ou outra, não por incompetência nossa, mas assim, empresa fechou, empresa vendeu, aconteceu não sei o quê e tal. E, cara, aí eu resolvi, assim, trabalhar menos, até porque também não tinha coragem, né, cara? O negócio do burnout que é muito estranho. Não sei se é com todo mundo, né? Que você vai ter crise de ansiedade, crise do pânico, tive também crise do pânico lá. E aí você fica muito sem coragem de fazer as coisas, né, cara? Assim, porque você vai assumir um projeto gigantesco, cara, é muita dedicação, é muita entrega para fazer. E aí eu não tinha coragem de fazer.
Aí morei um tempo só no condomínio, cara, as meninas eram pequenas, foi sensacional, que eu fiquei muito tempo com as meninas, ficava o dia inteiro com as meninas. E fui trabalhando, cara, assim, fazendo pequenos projetos, poucas coisas, assim, para manter na atividade, cara. Mas aí o burnout, cara, eu costumo falar assim, o burnout que me congelou, ele me salvou, né, cara, também. Porque eu já vinha meio que, ladeira abaixo, né, cara? Você tava ali 45 anos, 45, eu acho, né? 45 por aí, 20 anos de magistério, cara, 20 anos de profissão no mercado, né? O mercado na mudança louca, eu já estava pensando em aposentar, né, cara? Meu pensamento era assim, vou aposentar e virar um consultor, né, cara? E aí, quando eu parei com isso tudo, cara, então interrompeu todo esse planejamento meu. Quando foi lá, assim, aí fui vivendo o dinheiro que eu tinha, de pequenas coisas, tudo, acabou tudo, cara, porque tem que trabalhar, né? Assim, e aí, quando foi 18, cara, assim, eu quis voltar pro mercado. Qual que é o lance? Não conhecia mais ninguém. Mas né? ninguém. Porque você pensa bem, as pessoas que me contratavam, né, assim, os diretores e tal, tudo estava aposentado, cara. Tudo estava aposentado. E eu não conhecia ninguém, cara. Todos os lugares que eu ia, conhecia ninguém. Eu falei, não, tô fudido, né, cara? Assim, vou trabalhar com o quê? Com o quê? E aí, cara, teve a oportunidade de eu fazer um projeto na Unicred, que eu já tinha feito algumas vezes, o projeto de marca lá, a gente fez o projeto, foi um projeto bem pontual, mas sensacional, cara. Aí, cara, deu aquela chama de novo, assim. Pô, sei fazer um tanto de coisa. Só que o legal, cara, é que eu falei assim, tudo que eu sei fazer, não dá para fazer mais igual eu fazia. E aí tem a Denise Heller, que foi minha aluna também lá na UENG, cara, que é uma profissional ótima. Ela fez uma mentoria comigo, cara. Fiz um curso com ela e ela depois passou um dia comigo. Então ela falou assim, cara, esse negócio que você fazia de um ano não dá mais para fazer um ano. O tempo hoje é outro, tem que fazer 3 meses. Ela falou, mas em 3 meses, cara? Então eu tive assim, que reaprender muita coisa, cara. Sim. Reaprender muito. Aí depois da Unicred eu fui para a Solis, cara, que era uma startup assim, que estava no começo, que tinha, sei lá, uns 50, 60 funcionários, e ia precisava fazer uma marca, assim, precisava fazer um projeto de comunicação. E era bem amplo, assim, um projeto de comunicação bem amplo. E a Mônica, que é a cara, que é a CEO lá, falou comigo assim, aí tivemos conversa e tal, no final ela falou assim, então você vai ficar aqui uma semana para ver se você vai dar conta de trabalhar com os meninos. Então, cara, assim, na startup é uma geração bem júnior, assim, né, cara, ainda mais no início, né? Aí eu falei, cara, não, pô, tô acostumado a dar aula, é tranquilo, assim, de ficar... Mas é outra vibe, né, cara, assim, você vai trabalhar numa departamento de comunicação que todo mundo ali, cara, é júnior, né, assim, então... então é aquele povo que fica sentado assim na cadeira com... mas os meninos eram bem legal, cara, assim. Então, assim, os caras são bem animados, mas não tem noção das coisas, né, cara? E qual que é o choque que você tem aí? Quando você já tá um profissional mais maduro, você sabe se vai dar errado, se vai dar errado, se não dá certo, se não dá tempo. E isso vira um problema. Porque isso te limita a trabalhar, eu acho. E aí, quando eu juntei com os meninos, cara, assim, não, tudo é assim, né, cara? Os caras estão sabendo de nada, né, bicho? Tipo assim, vão fazer, né? Eu falei, então vamos fazer. Só que eu consegui corrigindo as rotas de tudo ali. E aí fizemos um projeto muito legal, cara, assim, na Solis lá. Então eu fiquei lá 19, 20, acho que é 21, não sei. E foi um projeto, assim, cara, startup, cara. Aquela época da startup tá num crescimento exponencial. Então tinha história lá de 7 anos em um. Tipo, cara, eu lembro que eu cheguei lá 50, saí lá, devia ter 500 funcionários, não sei. Então a empresa cresceu demais, a gente fez um projeto sensacional lá, cara. Ganhamos Top of Mind, né, da marca. Então foi um projetaço, assim. E depois eu me dei uma cansada lá, assim, no final. Veio pandemia, né? Foi o negócio que deu aquele aquela parada louca, cara. E aí depois eu fiz mais 2 startups. A Brisa Plus Gin, tem aqui de Belo Horizonte, que foi bem bacana. E depois eu fui fazer um projeto na Metropax. Metropax. Que é cara, foi um desafio, assim, né, gigantesco. Tô terminando agora lá. Você que fez a logo? Porque a logo... Não, a marca já tinha. A marca, quando eu cheguei lá, já tinha. Cara, assim, aí quando eles me chamaram, bicho, assim, a primeira reunião que fiz era uma funerária. Eu falei, pô, como é que fazer comunicação para funerária, bicho? Assim, a primeira coisa que eu pensei, né, como é que eu vou fazer comunicação para funerária, bicho? E aí, cara, eu comecei a entender o negócio que o discurso era de vida e não de morte, cara. E aí, na hora que eu peguei a veia, cara, tipo, a gente fez um projeto sensacional. É muito bom mesmo, viu? Nos últimos 3 anos, a gente fez um projeto sensacional, cara, assim. Mas eu sempre vivi um dilema lá, assim, cara. A gente estava na comunicação no 2º andar e no 1º andar você tem a capela. Então, a gente ia falar, pô, cara, a gente está aqui comunicando vida e tal, e lá embaixo tem um cara sendo velado, né, bicho, assim, né, o povo na tristeza. Mas eu entendi, cara, que o lance é o seguinte... É a vida, cara, né? Assim, mesmo aquela pessoa que está ali naquele estado dele de transição, que eu entendo isso, o que importa é a vida dele, cara. É o que ele viveu, o que ele deixou de legado para as pessoas, que as pessoas vão poder viver a partir da vida dele. E foi esse discurso que eu estabeleci lá, que já tinha esse posicionamento na Metropax, que é valorize a vida. Então, eu potencializei isso, assim, ao extremo, cara, assim. E a gente fez umas coisas bem loucas, assim, na Metropax, cara. Então, a gente fez um painel da Barbie. Quando teve o filme da Barbie, assim, cara, a gente fez um painel na cada associado, na conta esquina, assim. Cara, e o painel bombou, cara, assim. Me lembro que a gente fez o painel,
um cara do Twitter lá, sei lá, memes do Twitter, não sei. Tem um negócio aí, com milhões de seguidores, foi lá e colocou, a funerária também entrou no trend da Barbie. E aí o grupo ficou aquele negócio, que a Peter Parker, né, pertence a um grupo agora, o grupo ficou, é bom, é ruim. Cara, pô, é sensacional, Mas gente. o que você fez com a Barbie? Não, a gente fez um painel pra você tirar foto lá, tipo a caixinha da Barbie. Ah, para! Só que a gente fez uma escadinha pro céu, né? Ah! Porque o filme da Barbie falava, né, ela questionava sobre a vida. É. Então o que a gente fez? A gente fez uma caixa, igual fosse a caixa da boneca, que você entrava atrás, mas tinha a sutileza da comunicação, que atrás era uma escadinha, assim, ó. Start to have lá, né? Vai pro céu. Então, assim, tinha muita coisa, cara. Assim, eu sempre gostei de trabalhar a comunicação de um modo muito implícito. Que é uma questão também que hoje tem muita dificuldade, porque, cara, o repertório das pessoas é muito limitado. Né? Então, outro dia eu vi um cara falando questão do IA, que os jovens têm dificuldade de trabalhar com inteligência artificial, porque tem 40% só do repertório de uma pessoa da década de 80, verbal. Então, se você não sabe pedir, como é que ela vai fazer? Interessantíssimo! Por que tem isso, cara? Porque o povo não lê, bicho. Então, se você não lê, você não sabe falar. Caramba, que interessante. Você tem um repertório muito baixo, como é que você vai exigir Como que você vai exigir da IA? Ela vai fazer coisa rasa pra Exatamente. você. Então, a gente fez um painel, cara, assim, com muitos significados embutidos. Porque para fazer aqueles prompts é complicadíssimo. Complicadíssimo aquilo. Então, a gente fez esse painel, cara, assim, aí, cara, a Viviane, né, que é a CEO, me chamou um dia à noite, vamos fazer um painel. Cara, assim, nós fizemos ele em 24 horas instalando. E aí, cara, quando a gente teve esse estalo, assim, então a gente fez esse tanto de coisa e então começou a tirar foto, né, cara? Assim, então o desafio é assim, será que as pessoas vão tirar foto no painel da Barbie na funerária? É isso que eu ia te perguntar. Tava na funerária esse painel? Tava na casa do associado, que é uma casa de atender os associados. Não é aonde tem o funeral, na capela. É uma casa dedicada ao relacionamento com os associados. Tá bom. Mas lá tem escrito, né, Metropax, plano funerário. Então, assim, as pessoas chegavam e falavam, pô, né, eles têm uma história assim, que se tirar foto, morre, né? Se comprar um plano, morre, né? Que é uma bobagem isso. Só que uma menina do estado de Minas viu esse painel, cara, e a gente fez um evento lá, que a gente faz o Sexta Convida, um evento que eu criei, que é esse assim, na Sexta te convida a viver. Então, toda sexta, né, uma vez por mês, a gente faz esse evento. Então, a gente fez um Sexta Convite especial da Barbie, né? O negócio tava bombando. Eu fiz anúncio na banca, cara. Fiz uma campanha, uma mini campanha publicitária para divulgar o painel. Impulsionamos nas redes, né, cara? E aí que entra essa história, Ramon, legal de ter reaprendido a trabalhar, cara. Então, assim, eu aprendi o mundo digital, cara, que eu não conhecia. Aí somei com a expertise de publicidade que eu já tinha, cara. Então, assim, hoje, cara, eu sou um profissional, assim, com muito mais olhares do que eu tinha antes. Pelas essas fases. Isso graças ao burnout. Que me deixou congeladinho ali, sei lá, 6 anos, né? Assim, bem congelado, mas depois me soltou, assim, cara, se vira outra vez, aprende tudo de novo. Que interessante. Então, assim, eu sou muito grato ao burnout, né? Muita gente acha ruim, eu sou muito grato. Então, assim, cara, aí a gente fez esse painel, a menina do estado de Minas foi e falou, posso filmar o painel? Pode. Aí, cara, esse negócio tal, isso virou uma trend lá no estado de Minas, tá lá, quem quiser ver, 180 mil views, 200 mil views, assim, espontâneos, cara, o negócio bombou, pá, assim. E aí eu falei, porra, é possível de fazer tudo aqui, né, cara, assim, na funerária, a gente consegue fazer várias coisas. E a gente fez também outra coisa muito legal na Metropax, foi um casamento num cemitério, lá no Terra Santa de Sabará. Então a gente casou lá 7 pessoas, cara. Como assim? E esse casamento também foi sensacional, cara, assim, né, uma ideia lá da Viviane com o Cortel, cara. Então a gente fez tudo bem produzido, cara. Peraí, teve um negócio de um cinema no cemitério? Não, esse foi agora, que o Zelo fez. Tem nada a ver. A gente fez o casamento o ano passado, em maio. Cara, assim, o negócio bombou, cara. A gente teve assessoria lá da Árvore, né, cara, também que é uma empresa fantástica do Rafael. Pra você ter uma ideia como é que teve a repercussão, foi tão grande, o Bom Dia Brasil da Globo encerrou com a matéria do nosso casamento, nacionalmente. Então a gente gerou muita mídia espontânea, cara, assim, então a gente soube usar muito bem, a gente conseguiu fazer um projeto muito legal, assim, em cima disso, né? Então, cara, assim, eu acho que a minha carreira, cara, eu sempre pautei, assim, basicamente no que as pessoas não iam pensar em fazer. Então eu sempre penso assim, o que ninguém pensaria em fazer para essa marca. E aí eu vou nesse caminho. Eu nunca vou no caminho assim, o que as pessoas pensariam em fazer. Boa. Na verdade, eu tenho meio preguiça das fórmulas. Por isso que eu tenho muita preguiça hoje desses caras aí, né? Então, assim, olha, você faz isso, você faz aquilo. Pô, faz o que você quiser, né? Assim, e o risco é parte da vida. E, assim, eu acredito muito na liberdade, cara. Então, acho assim, se você não tiver a liberdade de trabalhar também, você não vai fazer coisa bacana. Né? Então, assim, as empresas, elas têm muito medo, cara. Muito medo, cara, assim, de fazer uma coisa. E se isso der errado? Pô, se der errado, deu errado, cara. Assim, né? Sim. Vai perder dinheiro? Não, você não vai perder. Você investiu de uma maneira que não trouxe o resultado esperado. Que acontece em várias outras situações que não tem, às vezes, a exposição que um projeto de comunicação tem. Então, fica meio que escondido lá atrás.
Agora, se você faz também e dá certo, a exposição é gigantesca. Assim. Então, a gente teve equivalência publicitária lá na Metroparks, assim, brutal, cara. 4 vezes a verba investida anualmente de equivalência publicitária. Né? Assim, que a gente conseguiu espaço na mídia nacional, cara, assim, né? Em vários canais, sem pôr R$1. Bem difícil, pelas questões de sensibilidade, cara, eu acho, assim, né? De conversar com as pessoas. E bem difícil também das pessoas internamente na empresa entenderem, né, cara? Então, assim... você tem verticais de negócio diferentes, as pessoas às vezes não entendem porque você está falando de vida, sendo que eu trabalho no acolhimento ali do luto, né, cara? Mas, assim, é a vida da pessoa que fica. Você sabe que eu fiz um trabalho com a Débora Diniz, eu não sei se você chegou a ver, que chama Relicário. Nós homenageamos desde a primeira mulher que morreu de Covid até a última. Nós ficamos 1 ano e pouco fazendo esse trabalho. E aí... porque assim, a gente pegava notícias de jornal, tipo assim, mais uma mulher morre, não sei o quê, ela era do Espírito Santo. Isso. Então, o que eu fazia? Eu e Débora contávamos a história dessa mulher. E era exatamente isso, a gente contava sobre a vida dela. Eu inventava, a Débora inventava, eu inventava um personagem, né? E a gente celebrava a vida dessa mulher. O negócio era extremamente colorido, é isso que eu estou te falando. Para a Globo foram 3 vezes, para o UOL, para Marie Claire, enfim. Mas é isso que você está falando, de celebrar a vida. Sim. A gente tem até a gente soltou recentemente um projeto que eu fiz esse ano na Metroparks, que é mini-doc sobre a vida. Então, a gente pega pessoas que tiveram experiências do acolhimento funerário na Metroparks e ela descreve essa experiência de como isso impactou a vida dela. Então, a gente tem um cerejeira que está no ar, que é bem legal, assim, que a gente fala disso, né? Como o acolhimento desperta a vida. E como a vida segue, né? Porque as pessoas, às vezes... É lógico que quem está imbuído ali, você está naquele momento do luto, que pode ser anos, né? Assim, o luto pode ser anos, né? Mas sua vida não vai parar, né? E você tem que pensar assim, o mundo, ele não te espera, né? Não. Então, assim, não adianta você falar assim, vou descansar aqui 1 mês. Cara, no mês o mundo transformou e o problema é seu, né? Que é o que eu falo lá do meu burnout, assim, enquanto eu fiquei parado, me restabelecendo, o mundo, ele virou, né? Esse mundo de 2010 para 20 foi uma transformação, assim, brutal. Então, assim, o que eu queria falar do burnout que é bacana? Porque eu fiz uma opção de... Gente, eu não estou falando que é o correto, né? Estou dando fórmula, né? Claro. Eu fiz a opção de não tomar remédio, cara. Assim. Você é doido? Porque quando eu fui no psiquiatra, né, cara, falou, vai no psiquiatra. Aí, cara, nunca gostei de psiquiatra. Assim. Não tem nada contra o psiquiatra, mas nunca gostei. E aí eu falei, não vou não, bicho. E aí eu fui na consulta do psiquiatra e o cara, vou te dar um tarja preta aqui, né? Aí eu perguntei pro cara, mas pra que é? Aí ele falou assim, não, porque você tá muito acelerado, nós vamos... Eu falei, beleza. E quando baixar, tiver que subir um pouquinho. Aí você toma um pra subir um pouquinho. E quando subir muito, toma pra baixar um pouquinho. E quanto tempo demora? Não sei. Aí eu falei com ele assim, cara, obrigado, não vou tomar. Eu tomo há 17 anos. E não tomei. E aí, o que eu quis fazer, cara? Eu fui fazer assim, aí comprei uma moto de novo, que andei muitos anos de moto a vida toda, fui fazer trilha, vou andar no mato, vou na cachoeira. Que maravilha. Vou me reenergizar espiritualmente, assim, fui fazer uma busca do meu eu, cara. Me conta assim. sobre isso. E aí, assim, não tomei remédio, bicho. Assim, não tomei remédio, cara. Assim, tinha muitas crises, é lógico. Que coragem. Tive muitas crises, cara. Eu fiz um trabalho espiritual muito grande. Isso, eu queria saber sobre isso. E, assim... que eu fui entender, cara, que, na verdade, o meu burnout, assim, é uma outra coisa importante também. Muitas pessoas falam assim, você adoeceu porque a empresa adoeceu. Não, a empresa não adoece ninguém, cara. Assim, você que se adoece, né? Você que aceita de fazer as coisas e você que não pôs limite. Exato. Então, assim, eu acho que quando você tem qualquer doença, cara, relacionada... Que o burnout é uma doença mental também, que as pessoas têm muitos dedos para falar nisso, né, cara? É uma doença mental, você está sofrendo de um problema mental. Então, eu acho que esse cara, assim, um problema mental está muito mais ligado ao seu comportamento. Então, você tem que refazer comportamento. Então, primeiro, destruir um comportamento inteiro, né, decompor aquele comportamento, entender como o mundo funciona novamente, com outros olhares, e reconstruir um outro comportamento. Então, assim, aí eu fui fazer, cara, uns trabalhos, fiz um acompanhamento espiritual bem legal com um cara que a gente fazia lá em Alfenas, que era o Maia. E depois eu fiz um trabalho grande ali no Vale do Amanhecer, cara, assim, que é bem legal, assim, não sei se você conhece. Não. Vale do Amanhecer, cara, é um... Cara, como é que eu te falo? Não tem jeito de explicar, tem que ir para ver. Vai um dia para você ver. Cara, é um pronto-socorro espiritual, os menores, e os maiores são templos, assim. Mas que mistura... Mas fica em Minas Gerais? Fica, tem vários. Aqui em Belo Horizonte tem um ali no Buritis, no bairro Havaí. Então, você vai entrar para o Buritis, você vira ali para Havaí. Tem o Templo-Mãe, que é lá em Contagem, que é o Sumaro. E ele nasceu mesmo em Brasília, cara, ali, Planaltina. Né? Planaltina, isso.
Então, assim, cara, cara, lá assim, você tem um atendimento dos pretos velhos, depois você tem bênção, você tem os caboclos. Para! Cara. É, muito legal. E aí, meio disco voador, cara, assim, é uma vibe bem bacana, assim. E aí, eu, cara, fiquei lá muito tempo como paciente, né, fazendo o meu tratamento, indo lá toda semana, e depois fui convidado a desenvolvi, a chegar a semestre a parar, né, cara, que é que você vai fazer as incorporações também. Aí depois eu trabalhei muito tempo, cara, também, assim, atendendo, né, fazendo atendimento a outras pessoas. E aí, no final, depois de um tempo, depois de alguns anos, eu resolvi dar uma parada também, porque eu acho que, assim, que tudo que fica contínuo, cara, tem o risco de te adoecer pela continuidade. Então, eu resolvi parar. E aí, de vez em quando eu vou lá ainda e tal, mas assim, cara, foi isso que foi o meu tratamento, cara. Que assim. bacana! E aí, quando eu voltei a trabalhar, assim, cara, os projetos são muito intensos, cara, eu gosto de trabalhar muito, então eu mesmo tenho que ter um posicionamento muito grande com a intensidade que eu coloco nos projetos, cara. Então, o que eu tenho feito nesses últimos 3 anos, assim, trabalho 3 meses, tiro uma semana de férias, fico em casa mais do que vou na empresa, assim, é aprender a lidar com as situações, cara. Sim. Eu acho que o burnout ele é fruto do mundo que a gente vive, que você deixa que o mundo te coloca numa conduta de vida que não é ideal para você ali naquele momento. Exato. Né? Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você conhece a Edmeia? Não, acho que não, de nome não. Edmeia é uma boneca que eu faço, que foi meu projeto de graduação. Ah, não, pô. Lembro dos vídeos, lembro demais. Ela participa do nosso podcast e ela quer te fazer uma pergunta. Eduardo, me explica uma frase sua. Sou talentoso, mas sou venenoso. É porque é o seguinte, assim, eu hoje, cara, depois de muitos anos, cara, assim, eu reconheci que eu tenho um talento. Qual que é o lance do talento? As pessoas, cara, no mundo corporativo, e aí vamos colocar no pesado também, os caras sempre vão querer abafar seu talento. Sempre as pessoas vão querer abafar o talento, não só o meu, de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Porque o cara que é talentoso, cara, ele destaca, ele é luz no lugar. E aí, se você muda uma cena, as pessoas não vão gostar de você. Né? Então, assim, eu lembro lá na PUC quando eu cheguei, então você imagina se eu saí da FUM e fui pra PUC, cara. Né? Você que estudou na FUM, chega na PUC, negócio todo dia, sabão e pau. E eu não fazia nada certo, né, cara? Eu ia muito no pró-reitor, assim, né? Pró-reitor, puxar minha orelha. E eu lembro quando eu cheguei na PUC, por exemplo, estava na transformação digital, cara, assim, né? Tava sendo de apostila impressa para as apostilas digitais, PDF. E aí, cara, lá no São Gabriel tinha um container lá, assim, né? Uma caçamba lá de obra, assim. E todo mundo tinha aquelas apostilas impressas. Eu cheguei e falei, gente, vamos jogar isso tudo fora. Arremesso de apostila lá na caçamba. E todo mundo, né, os alunos... Porque tem o digital, cara, não faz sentido. Pá. Aí uns alunos, eu gosto de ter o papel para anotar. Não, anota, cara. Assim, mas era simbólico. Assim. Sim. Mas isso, por exemplo, cara, incomodou a comunidade acadêmica inteira. Porque, tipo, tá jogando fora meu material, tá jogando fora minha apostila, tá jogando fora meu... Não, cara, nós estamos desfazendo de um processo para iniciar um novo processo. Então, quando eu falo talento, cara, assim, eu reconheci que eu tenho um talento, cara, para mudar as coisas. Meu objetivo sempre, em qualquer lugar, é mudar. Por isso que eu também não tenho que data de validade, cara. Eu vou fazendo um projeto, você vai dando 1 ano, 2, 3 anos, tem que ir embora. Porque, já, assim, o povo não aguenta você mais. Porque, assim, você fala com o cara, isso tá errado, isso não dá certo, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Então, eu costumo falar assim, que o cara, quem é CEO meu, sofre muito, cara, assim. Porque eu acho que ele tem que ficar ali nos bastidores o tempo inteiro, pondo pano quente, cara. Porque o tempo inteiro eu falo, cara, pô, tem que mudar isso. Pô, você tem que mudar. Só que você pensa bem, o cara tá lá na profissão dele, lá no cargo dele, só tá preocupado em fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro, ir embora e pescar. Sim. Né? E você tá lá com ele, muda. E o cara não quer mudar, a empresa não quer mudar. Só que eu entendo assim, cara, que tudo, a gente está no universo, num lugar que é um organismo vivo, cara. Se as coisas não mudam, não me interessam. Então, aí eu acho que eu tenho esse talento para gerar mudança, e isso vai incomodar um tanto de gente. Não só eu, mas todas as pessoas que tiverem talento vão incomodar. Então, quando eu falo venenoso, é isso. É porque eu cara, faço isso de propósito. Assim, faço de propósito. Então, assim, os presidentes de empresa, eu trabalho muito junto ali, né? Com o presidente, com o senhor, tomar a decisão. Cara, eu encho o saco das pessoas o dia inteirinho mesmo. Mando mensagem, mando coisa e fico cutucando o tempo inteiro. Mesmo depois que eu paro de trabalhar. Então, tem empresa assim, que eu já parei de trabalhar há anos e eu mando coisa para a pessoa até hoje. Assim, né? Assim, não estou ganhando, não tenho nada com isso. Eu continuo mandando, cara. Porque eu acho assim, sabe aquilo que você não mudou? Você tem que mudar. Né? E por que você pode perguntar, por que você manda para essa pessoa sem ter nenhum vínculo com ela? Cara, porque eu gosto dela, porque ela me deu uma oportunidade de crescimento e eu acho que eu tenho ali a obrigação de ser um agente de mudança. Eu concordo. Se ela quer mudar, o problema é dela. Se ela não quiser mudar, o problema é dela. Mas
Agora, se um dia ela achar ruim de eu mandar, ela me bloqueia. Ou então ela fala. Se ela não me bloqueou e não falou, ela não tá achando ruim, então eu tô mandando. Né? Então, eu acho assim, que essa história de ser talentoso e venenoso é isso, que assim, é praticamente impossível você exercer seu talento sem picar as pessoas. Assim, mas picar no bom sentido que eu tô falando. Né? Não pode ser no mal também, não? Não, assim, eu nunca pico por maldade, não. Assim, as pessoas... Alguém que está sendo venenoso com você não vai... Não. Não? Não, acho que o universo cuida da pessoa. Uhum. Né? Assim, acho que as pessoas que pensam nisso são muito pequenas, né, cara? Eu acho que você tem que pensar assim, somar, multiplicar para entregar um negócio gigantesco. Se você tem talento, cara, você entregou um negócio gigantesco, vai ter outra oportunidade para você muito maior do que a que você está deixando ali. Concordo. Às vezes, assim, no final você fica meio, eu queria fazer mais, não sei o quê, tal, mas, cara, você acabou o que tinha que acabar. Uhum. Né? Assim, e aí você vai ter outra oportunidade. Agora, se você não tem talento, você tem que realmente continuar dobrando papel, bicho. Né? Assim, você tem que reconhecer isso também. Eu trabalhei no banco também, cara, isso é legal, eu trabalhei no Bradesco, cara. Eu lembro que em 91, acho, 90, sei lá quando. Eu queria ganhar um dinheiro assim, falei com meu pai, quero fazer isso e isso na minha moto, não gostava de mexer na minha moto. Então vai trabalhar, não vou te dar dinheiro. Aí arrumou um emprego para mim no Bradesco, cara. E aí eu cheguei no Bradesco, cara, a mulher me levou, tinha uma tutora, né, que tu recebe. Cheguei lá, ela me levou numa sala gigantesca, assim, cara, com 50 arquivos de aço, sabe aqueles arquivos de aço? Sei. Aí ela falou assim, você vai colocar em ordem alfabética esses carnês de INSS. Sei lá, devia ter uns 50 mil carnês. Sim. Aí eu entrei para dentro daquela sala, joguei tudo para fora, assim, todos os carnês, cara. Ela entrou de tarde e falou, que isso? Eu falei, não é para pôr em ordem. Ela queria que colocasse em ordem sem tirar das gavetas. Aí eu fiz aquela montanha de carnê. Sim. Em 2 dias eu montei tudo e falei, agora eu acabei. Aí ela, que isso? Tá pensando que você ia ficar aqui uns 40 dias. Não, pode dar outra coisa aí. Então, assim, é essa história de mudar os processos. Aí lá no Bradesco também, várias vezes me chamaram a atenção que eu mudava os processos, né? Para dobrar um envelope era assim, eu dobrava de outro jeito. Aí chegava lá na matriz, o cara, quem dobrou o envelope errado? Aí fui eu, porque dobra mais rápido, cara. Então, assim, fiquei no Bradesco 4 meses, fiz um projeto lá legal, assim, né? Então, eu lembro que a empresa mandou um tanto de gente embora, cara, para pagar o FGTS, quer dizer, acordo. Eu sei. E aí eu que pagava o FGTS, eu carimbava as folhas, né? Pagava não, carimbava, né? Tinha quantas folhas lá. Aí, cara, ficava entediado, carimbando, perguntava pros caras, vai fazer o quê com esse dinheiro, bicho? E era muito dinheiro que você estava recebendo. Cara, não sei. Cara, por que você não aplica esse dinheiro? No banco, naquela época, não tinha esse negócio de vender meta. Sim. Não existia isso. Aí o cara, boa ideia, eu pegava esse cara e ia até o gerente, que chamava Eduardo também, um gerente. Pá, vendeu. Aí quando eu falei que ia sair do banco, cara, o gerente falou assim, por quê? Fica aqui, pode trabalhar qualquer horário, qualquer setor que você quiser. Porque eu tinha criado um processo que era uma venda, que é o que acontece hoje, né? Que é a venda comissionada. Não ganhei nada, cara, não pagou nada, bicho, que era a venda comissionada, entendeu? Então, minha história é essa, é mudar os negócios, cara, assim. Então, mudar, cara, a mudança, ela faz muito sentido em determinado período. Depois de determinado período, ela incomoda muito as pessoas e depois eles não querem te ver mais no lugar. Né? Porque se a empresa ou a pessoa adota assim, não quer mudar, por que ela vai estar com uma pessoa que quer mudança? Então, você tem que voltar para a sua vida lá e continuar a mesma coisa, igual é. Né? E isso é muito comum. Isso foi o que eu te falei no início da nossa conversa, que eu acho que em Belo Horizonte os ciclos são muito pré-estabelecidos. Então, o cara fala, quero fazer isso na minha empresa. Aí ele acha que ele fez lá 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, não sei. Acho que já resolveu, cara. Não resolveu, assim, porque o mundo não para. Então, se você parou, você vai voltar ao seu que você era. É igual ginástica, né, cara? Você faz ginástica, você emagrece, sei lá, ganha músculo. Se você parar, você perde. Exatamente. É um negócio simples, né? Agora, a mudança é um fator, assim, que não é um desejo, nem é uma necessidade. A mudança é um processo de compreensão que, se você não muda junto com o mundo vai te mudar de uma outra forma. Que é aquela história, você vai aprender pela dor, exatamente pelo amor. Isso. Né? Muito bem. Então, por isso que eu falei que eu sou talentoso e venenoso, porque o venenoso no bom sentido. Entendi. Né? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para dentro do assunto de design mais específico, essa questão da inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial ela é mais uma ferramenta que você vai poder operar ou desoperar. Eu acho que ela, assim, eu já uso nos projetos, eu uso no celular, assim, né? Eu gosto muito da Luzia, né? Não sei se você tem a Luzia. Não. Luzia é um WhatsApp que você manda para ela corrigir o texto. É sensacional, cara. Para. Como é? Luzia. Tá. Você adiciona a Luzia no seu contato e manda para ela. Fala assim, corrige para mim esse texto. Ela coloca vírgula. Ela é um redator. De grátis. Né? Então, assim, eu adoro a Luzia. Mas eu nunca vou deixar que a Luzia pense para mim. Não. Então, assim, acho que a inteligência artificial ela vai substituir essas pessoas que não são talentosas. Sim, e aí eu tomara que substitui mesmo, que eu acho que o cara que está dobrando papel até hoje tem que ser substituído por uma máquina, assim, porque ele não quis se desenvolver. Então, eu acho que a inteligência artificial vai acontecer o que aconteceu com o computador, sim, edição, Photoshop. Assim, eu concordo com você. Assim, vai tirar o emprego de quem é
que eu gosto de falar muito, empregado pré-pago. O que é um cara pré-pago? O cara ganha tanto, ganha tanto para comer, né? Assim, isso em toda empresa que eu vou, eu encho o saco dos caras. Eu falo, bicho, isso é um pré-pago. Aí o cara, o que é isso? Não, eles te pagam para você vir aqui, você finge que trabalha tantas horas, trabalha um pouco, você almoça, pega o ônibus e vai para sua casa. Então, assim, sua vida é pré-paga também, cara. Então, assim, inteligência artificial é mais inteligente que você tem que substituir mesmo, assim, né? Agora, eu não vejo ela como risco nenhum, cara. Assim, acho muito saudável, cara, assim, né? Eu fiquei muitos anos sem usar computador. Agora que eu voltei a usar, assim, que eu usava só celular, não precisa mais de computador. Computador fazer o quê? Né? E eu também sempre falei assim, cara, se você me der um pedaço de papel e um lápis, porque modéstia à parte eu desenho bem, assim, eu vou conseguir fazer meus projetos. E vai ter sempre um cara para finalizar para mim, porque ele não consegue fazer projeto, então ele monta. Então esse cara aqui, não estou também desmerecendo, não. Claro. Se não tiver esse cara que monta, eu também não consigo fazer meu projeto, né? Sim. Mas esse cara que vai finalizar, se ele é um bom profissional, cara, ele vai dar vida ao meu projeto, que é imaginar. Então, acho assim, tem lugar para tudo e para todo mundo. Então, a inteligência artificial é mais uma lacuna, assim. Que eu acho que vai acontecer isso. As pessoas que não querem se desenvolver vão ser substituídas pela inteligência artificial. Boa. Né? E, assim, e tomara que sejam substituídas mesmo, né? Eduardo, que prazer, cara. Eu que agradeço, cara, foi legal demais. Sempre me ensinando, tá vendo? Não é à toa que você foi meu professor. Não, e é aquela história, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, né? Que é que as pessoas não entendem isso também, né? Se você distribuir todos, que é uma coisa que eu não aprendi, aí é uma falha minha. Eu não tenho essa paciência, cara, que o povo tem de ficar ensinando na internet hoje. Então, assim, várias pessoas já me falaram assim, grava vídeo, grava podcast. Cara, não tem paciência. Eu gosto disso, assim. Sim. Não tenho a paciência de gravar um tanto de vídeo. Ensina a fazer brand. Cara, não dá para ensinar a fazer. Eu acho que, assim, se você vai fazer gestão de marca, tem que estar imerso no ambiente. Então, eu não acredito, me perdoe aí, meus colegas e tal, mas eu não acredito nessas aulas, assim, PEC de 10 aulas de como fazer gestão de marca. PEC de 15, cara, assim... Para mim, aprender a fazer gestão de marca, que é a minha especialidade, cara, eu fiz uma faculdade, 2 pós-graduação, um mestrado, lecionei 20 anos, trabalho há 30 anos. E o mais importante é que nesse período todo, cara, eu aprendi com as pessoas com quem eu trabalhei, né, cara? Assim, então, assim, várias pessoas me ensinaram várias coisas. Exato. Qual que eu acho que é meu mérito aí? Saber juntar isso tudo. Né? Te dar um exemplo, assim, quando eu fui lá da Solis, da Mônica Hall, que a senhora falou comigo assim, eu vou te dar 2 coisas que você não tem. Velocidade e foco. Então você pensa bem, eu estava saindo de um burnout, eu não tinha velocidade. Nenhuma. E nem foco nenhum, cara. Então, quando ela falou isso comigo, eu podia ter falado, pô, o que é isso, né, cara? Assim, eu já tinha ali 25 anos de carreira, sei lá. Né? A empresa dela, ela estava dizendo, cara, ela me deu uma oportunidade de ter velocidade e foco, de aprender. Então, assim, a oportunidade, se você não abraça, você não aprende. Se você não aprende, você não desenvolve. Exatamente. Né? Então, acho assim, as pessoas têm muita pressa, cara. Eu entendo que o mundo hoje é, mas tem muita pressa, assim, né? Cara, assim, tudo é desenvolvimento, né? Assim, e contínuo, né? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, aprender a vida toda, cara. Que maravilha. Né? Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Mesmo. Prazer estar aqui.